Então, começando. Acho que só desligar os microfones, né? Então... vou desligar, Jorge. E aí, Daniel, abre o teu. Só um segundo que eu estou desligando todo mundo. Não está aberto o meu? Abre agora, Daniel. Abre agora porque eu fechei todo mundo, você foi junto. Você está fechado. Muito bonito. Muito bonito. Legal, bem legal. Bem animado. É de uma sensualidade, uma agressividade. Assim, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bonito, muito bonito. Uma coreografia diferente. Apesar de que dançar a música do Piazzolla é uma coisa complicada, né? O Piazzolla não fez música para dançar. Ele fez música para escutar. Mas existem muitos bailarinos, como o Boca, na Argentina, que fazem coreografias interessantes, né? E apresentações muito interessantes. Mas vamos lá. A apresentação que eu vou fazer, em função até de tempo, em função até de continuidade,
eu vou utilizar uma cronologia e, a partir dessa cronologia, eu vou expandir, tá? Eu vou expandir cada data e vamos em aspectos interessantes. Bom, vou começar dizendo que Piazzolla era um homem muito difícil, uma personalidade muito difícil, como todos os gênios, né? Mais que isso, Piazzolla tinha um extremo senso de humor, só que ele adorava pregar peças nas pessoas, mas ele não gostava que pregassem peças com ele. Tem essa questão. Então, ele era muito brincalhão, mas nas horas certas, e ele se relaxava muito quando estava entre família, numa mesa, sentado. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Bom, basicamente assim, eu vou começar falando a respeito da personalidade do Piazzolla, lendo um texto que, na verdade, foi uma entrevista que o Piazzolla deu em 21 de julho de 1983. Aí perguntaram para ele, quem você gostaria de ter sido? Ele disse, Bach ou Mozart. Muito bem. Mas sofreram tanto. Qual é sua principal característica de sua personalidade? Ele diz o nervosismo. Eu sempre estou movendo os dedos. E qual é o seu defeito principal? Ele respondeu, eu jamais penso no que falo. Por isso, muitas vezes, eu cometo gafes, né? Aí não tem jeito. O que lhe aborrece sobre todas as coisas? Que me sirva uma comida ruim. E ele pergunta nome favorito, Windy, Sony e Zoom. São os nomes dos cachorros que ele tinha. O que você sugere, o que você sente em relação à polícia? Ele disse, olha, eu tenho antipatia, eu tenho uma aversão a todo aquele que porta armas. Muito bem. E que dom da natureza você gostaria de ter? Ele disse, gostaria de voar como os pássaros. E como gostaria de morrer? Ele respondeu, violentamente. Qual é a sua ideologia? Ele disse, eu acredito na vanguarda, acredito na liberdade e acredito na revolução. Isso ele deu uma entrevista para o jornal A Semana. E, bom, essa é para ter uma noção da ideia, da linha de pensamento do Piazzolla. Mas vamos falar sobre Piazzolla desde os primórdios. Piazzolla nasceu em 1921, em 11 de março, na cidade de Mar del Plata, na província de Buenos Aires. Mar del Plata fica a 400 quilômetros de Buenos Aires. De 1921 até próximo de 1925, o Piazzolla sofreu uma série de 5 cirurgias na sua perna direita. Ele nasceu com defeito no pé, aquele pé torto, pied bot, e face a isso ele sofreu inúmeras cirurgias. Para endireitar esse pé, lógico que ficou uma diferença entre uma perna e a outra. A perna com problema ficou mais, vamos dizer, mais fina, ficou menos forte do que a outra. Em 1925, o Piazzolla, com sua família, se mudam para Nova York, onde viveram até 1936, tá? Sendo que em 1930, com o fato do crack da Bolsa e a depressão de 1929, eles resolveram sair, pelo menos o pai, né? O Nonino resolveu sair de Nova York e ir para Mar del Plata. Lá ficaram 9 meses e retornaram para Nova York e em 1936, ficaram até 1936. O que ocorre? O Piazzolla estava sozinho. Um momentinho só, por favor.
Sim, sim. Se puder evitar esse trânsito dele aqui, seria bom, porque... Em 1929, vamos ver, voltando, quando nessa faixa, nesse período que ele está em Nova York, ele tem uma influência muito grande do meio. Ele morava na Rua 8, em Manhattan, e realmente essa rua não era a melhor rua do mundo para se viver. E ele morava no Little Italy, nas proximidades do bairro judaico. E lá existiam as gangues. Piazzolla fazia parte de uma gangue, né? A gangue dos italianos. Ele era de origem italiana, né? Pai e mãe italianos. Quer dizer, na verdade, pai e mãe nasceram, o Nonino e a Assunta nasceram em Mar del Plata, mas seus avós vieram da Itália. E então ele se dava com uma gangue de garotos italianos. E lá eles tinham contato com outras gangues de outros bairros. O bairro mais próximo era o bairro judaico, que ficava do lado. Agora, tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte, talvez pouco difundido, pouco conhecido do Piazzolla, que é o seguinte: o Piazzolla se denominava o Shabbat Goy. Então, ele realizava trabalhos na sinagoga, trabalhos que eram vedados aos judeus durante o Shabat. E a permanência dele na sinagoga, ele participava de festas, ele participava de casamentos, e a música klezmer, a música judaica, influenciou, segundo ele também, né? Influenciou muito a música dele. Aquele ritmo 3-3-2 da música judaica se incorpora à música dele. E é algo que eu acho muito interessante, porque não foi só a música de Bach, não foi só Vivaldi, não foi só Stravinsky ou Bartók. A música judaica está na composição da música de Piazzolla. Vamos ver. Em 1929, o pai do Piazzolla, o Nonino, andando por Nova York, passou por uma casa de penhores. E na vitrine ele avistou um bandoneon. E ele comprou esse bandoneon por $19 e deu para o Piazzolla. Mas deu para o Piazzolla com uma condição: você vai estudar esse instrumento e você vai ser o melhor nesse instrumento. Quer dizer, não é só um pedido, foi uma imposição. Você vai estudar esse instrumento. E o Nonino, o pai do Piazzolla, cobrava do Piazzolla que ele estudasse, apesar de que o Piazzolla, nessa época, não queria saber muito de música, não queria saber muito de estudar, ele achava que isso não era coisa para garotos como ele. E, pelo fato de ele morar em Nova York, ele teve muitas influências musicais do jazz. Então, na época, Duke Ellington, Cab Calloway, Benny Goodman e outros grandes do jazz podiam ser ouvidos em Manhattan. E o Piazzolla sempre ia com um amigo para escutar, pelo menos pelo lado de fora. Mesmo que ele não entrasse, ele ficava escutando na porta essas orquestras, né? Obviamente, para você entrar, você tinha que ter ingresso, tinha que ter dinheiro. E o Piazzolla não tinha, era um Durango. Essa vivência dele em Nova York fez com que ele se fortalecesse, fez com que ele aprendesse a se defender. E ele era um brigão. Na verdade, ele se tornou um brigão. E ele era conhecido como lefty, ou seja, a mão esquerda, a pancada da mão esquerda dele era fatal. Bom, Nova York para ele trouxe muitas coisas. Ele foi expulso 2 vezes de escolas por mau comportamento. Não era um bom aluno, mas o que vai fazer? Ele, em 1930,
ele começa a tomar as primeiras aulas dele de bandoneon com um professor chamado Andrés Dáquila. O bandoneon é um instrumento bem difícil de ser tocado. Então, eu, pessoalmente, acho que quem toca o bandoneon merece que eu tire o chapéu, porque não é qualquer um que toca, e bem tocado, menos ainda. Agora, uma característica do Piazzolla é que a mão direita dele, o mindinho, tinha algum problema. E ele tocava com 3 dedos, porque o polegar é utilizado para você abrir o fole ou fechar o fole sem música. E o Piazzolla sempre tocou com 3 dedos. E fazer o que ele fez com 3 dedos, executar o bandoneon da maneira como ele executava com 3 dedos, eu acho, pessoalmente, que é uma proeza, algo assim fora de série. Em 1933, existem as primeiras intenções do Piazzolla, intenções sérias, né? de aprender música da maneira correta. E ele passa a ter aulas com um discípulo do Rachmaninoff, chamado Bela Vilda. Bela Vilda era um pianista húngaro, e Piazzolla começou a ter contato com a música erudita, com a música clássica, com o Bela Vilda. E ele declara também que ele aprendeu a amar Bach com Bela Vilda. E praticamente Bach é um dos principais, um dos seus, vamos dizer, um dos seus músicos, um dos seus compositores prediletos, né? Uma característica, como tanto o pai do Piazzolla, Nonino, ele tinha uma barbearia em Nova York. E essa barbearia, na fachada, era a barbearia. E lá atrás da barbearia, era uma casa de apostas. E isso era mantido pelo pessoal da máfia, que dava resguardo a ele. O pessoal da máfia que, vamos dizer, o protegia. Essa é a palavra correta, o protegia. E quer dizer, eles não eram potentados, eles não tinham dinheiro, e nessa época em Nova York a coisa era muito difícil, né? Então a ideia da mãe do Piazzolla, para poder pagar as aulas do Bela Vilda, esse pianista húngaro, ela cozinhava e fazia pratos especiais que o Bela Vilda gostava, e com esses pratos, com a culinária dela, ela pagava as aulas para o pequeno Piazzolla. Muito bem. Em Nova York ainda, em 1934, o pai de Piazzolla fica sabendo que estava chegando o Carlos Gardel a Nova York para rodar um filme na Paramount, chamado El Día que Me Quieras. E sabendo disso, o pai dele era muito habilidoso, ele esculpia pessoas, esculpia principalmente gaúchos, né? Gauchos, cara com aquela característica de roupa, tocando uma guitarra, né? Com aquelas bombachas. Então, o pai do Piazzolla esculpiu uma figura dessas, um gaúcho desses, dedicou nessa figura de madeira, ele dedicou ao Carlos Gardel. Chegou para o filho, para o Piazzolla, e falou: olha, filho, leva isso aqui para o Carlos Gardel. O endereço é tal, ele vai ficar em tal hotel. E o Piazzolla foi para entregar o presente, né? O obséquio, a lembrança. E o pai disse para ele: olha, fala para o Gardel que você toca o bandoneon, ele vai gostar. Dito e feito, Piazzolla foi, acabou se encontrando com o Gardel, foi muito bem recebido, segundo ele relata. E, bom, no final, o Piazzolla acabou ciceronando Carlos Gardel por Nova York. O Gardel precisava comprar roupas,
o restaurante. E o Piazzolla era o cara que conhecia tudo. Um moleque esperto, rápido, conhecia tudo e levou o Gardel para conhecer, para comprar no Macy's, levou para comprar as camisas, os ternos, os sapatos, levou em restaurantes bons, principalmente os italianos, e o Gardel gostava muito da massa, né? Do macarrão, do talharim, dos nhoques, né? E, inclusive, a mãe do Piazzolla, a dona Assunta, ela um dia convidou o Gardel em sua casa e preparou uns nhoques ao estilo que sabia que ele ia gostar. Ele foi à casa dos Piazzolla e jantou por lá. Bom, isso em Nova York. E o Gardel, percebendo a esperteza do Piazzolla, convidou o Piazzolla para fazer uma ponta no filme El Dia que Me Quieras. E, efetivamente, o Piazzolla trabalhou fazendo o papel de um menino que entregava jornais, né? Então, existem algumas fotos do filme. Quer dizer, o filme existe e você vê o Piazzolla trabalhando, carregando jornais, com um menino vendedor de jornais. E existe uma foto famosa onde aparece o Piazzolla, outros atores e o Carlos Gardel. É incrível imaginar que dois ícones do tango, dois ícones da música mundial, acabaram se encontrando dessa forma em Nova York, de uma maneira assim inimaginável, né? Aí Gardel foi embora. Ele tinha que fazer depois de filmar, houve uma série de homenagens ao Gardel, das quais Piazzolla participou de algumas, tocando bandoneon. E o Gardel, isso já é famoso, o Gardel disse para o Piazzolla: olha, você toca o bandoneon muito bem, é impressionante, só que o tango você toca que nem um gallego, quer dizer, que nem um espanhol. Nada a ver, né? Um espanhol tocando tango, nada a ver. Um argentino, tudo bem, mas você toca o tango que nem um espanhol. Foi a crítica do Gardel ao Piazzolla. Mas isso para ele só reforçou a ideia de que ele tinha que melhorar e que, de alguma forma, ele tinha que progredir. Então, depois disso, o Gardel foi embora, que ele tinha que fazer aquela turnê pela América Central, né? Ele ia para a Colômbia, onde aconteceu o acidente, e nesse itinerário o Gardel decidiu convocar o Piazzolla para fazer parte do grupo dele. Bom, o pai do Piazzolla foi contra, falou: não, é um garoto muito novo, tem 14 anos, não cabe sair, porque o Gardel achava que o Piazzolla podia ser um faz-tudo para ele, para a equipe dele, né? E o pai foi contra, e o próprio sindicato dos músicos também foi contra, dizendo: olha, é menor de idade, não tem nada a ver, não vai. O pai também foi contra e ele não foi. Para vocês verem como a vida dá voltas e o destino é um negócio super interessante, né? Foi nessa turnê, em Medellín, que o Gardel acabou tendo aquele acidente fatal, onde veio a morrer ele e a equipe dele, os guitarristas, a pessoa que ficou no lugar do Piazzolla, não é? E essa é a história. Bom, a família retorna em 1936 para Mar del Plata. Em 1936, por um período de 1 ano e meio, 2 anos, Piazzolla toca em algumas orquestras pequenas em Mar del Plata. E depois ele vai a Buenos Aires. Em Buenos Aires, ele participa de algumas orquestras, como de Miguel Caló, agora não me vê o nome, Siriaco Ortiz. Ele participa de algumas orquestras pequenas, talvez não muito, muito importantes, até que
de repente, ele já era músico, de repente ele acaba topando com a orquestra de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo teve uma das mais importantes, uma das mais significativas orquestras típicas da Argentina, de todos os tempos. O Aníbal Troilo era um bandoneonista, era um band leader e um excelente bandoneonista, tanto que ele era conhecido na Argentina como el bandoneón de Buenos Aires. Talvez um dos maiores bandoneonistas da história. O Aníbal Troilo contratou o Piazzolla para ser o primeiro bandoneonista e, percebendo que ele tinha toda uma série de recursos, porque já estava estudando nessa época composição, ele estudou com Alberto Ginastera, que, mantidas as devidas proporções, seria mais ou menos o que foi o nosso Villa-Lobos aqui, né? Alberto Ginastera. Então, ele estudou 7 anos com Ginastera. Então, aproveitando essa capacidade dele, o Troilo passou a solicitar os arranjos que o Piazzolla passou a fazer para a orquestra dele. O grande problema é que o Piazzolla era um cara muito arrojado. Então, os arranjos que ele fazia eram arranjos ao estilo dele e não eram bailáveis, não eram arranjos para dançar, eram arranjos para escutar. E aí o Aníbal Troilo, com a caneta na mão, ia arriscando o arranjo dele e apodando o arranjo do Piazzolla. E o Piazzolla falava, poxa, eu acabei de fazer esse arranjo, por que você está me riscando ele todo? Ele falou assim, meu amigo, aqui é assim, a minha orquestra, o pessoal não vem escutar, o pessoal vem dançar. E se eu tocar o arranjo do jeito que você está fazendo, ninguém vai dançar, o pessoal vai ficar escutando, e o pessoal não vem para escutar. Bom, o Piazzolla entrou na orquestra do Aníbal Troilo através de um amigo dele, Hugo Barales. O Piazzolla era um cara assim era um cara espetacular sob o ponto de vista estudo. Ele podia sair na hora que fosse de uma apresentação. No dia seguinte, principalmente aos sábados, ele ia ao Teatro Colón assistir o ensaio da orquestra do Teatro Colón. E já sabendo o que é que ia ser tocado lá, ele já seguia com a partitura. A formação do Piazzolla, em termos clássicos, é um negócio assim impressionante, porque ele estudou profundamente Bach, e teve influência de Brahms, ele tinha como seus principais músicos Stravinsky, Bela Bartók, e outros, né? Outros músicos realmente muito importantes, eruditos, Schubert. Bom, depois disso, o Piazzolla, no final das contas, ele acaba se encontrando. Ele era um cara assim que acabava se ligando. Ele teve um encontro com Arthur Rubinstein, famoso pianista. E com Arthur Rubinstein foi assim, ele se encontrou, levou umas partituras, foi ao hotel onde estava o Rubinstein e se apresentou. Olha, eu sou Piazzolla, eu tenho algumas músicas escritas, gostaria que o senhor visse, me desse alguma orientação. Foi graças ao Arthur Rubinstein que sentou e tocou uma música do Piazzolla, pegou a partitura, o atendeu muito bem, falou, olha, o que eu acho que você tem que fazer é estudar composição. E foi Arthur Rubinstein que indicou ao Piazzolla o Alberto Ginastera. Você vê como as coisas vão se encaixando, né? Mas é impressionante que Piazzolla teve contato com pessoas realmente muito importantes. Só para parar para imaginar, Gardel, é um negócio assim inimaginável, né? Bom, em 1942, o Piazzolla se casou com Dedé Wolff.
com quem teve 2 filhos, a Diana e o Daniel. Primeiro a Diana, né? E ele pega aulas de piano com um músico chamado Raul Spivak. Em 1944, nasce o filho dele, o Daniel, e ele se desvincula da orquestra de Aníbal Troilo, nessa época, em 1944, ele se desvincula da orquestra de Aníbal Troilo, e a convite do músico, de um cantor chamado Fiorentino, que era também da orquestra de Aníbal Troilo, ele monta a orquestra do Fiorentino, que era um cantor muito conhecido, muito famoso, e durante 2 anos ele se mantém com o Fiorentino, fazendo os arranjos como primeiro bandoneon e organizando, foi ele que montou na prática a orquestra do Fiorentino. Bom, Francisco Fiorentino, tá? Francisco Fiorentino. Muito bem. Aqui eu tenho uma linha do tempo aqui para me guiar, que é bom, né? Senão a gente acaba se perdendo. Bom, em 1946, o Piazzolla monta a sua primeira orquestra. Ele montou uma orquestra típica. Na Argentina existiam várias. A orquestra do Aníbal Troilo era uma delas. A do Horácio Salgán era outra. A do Oswaldo Pugliese era outra. A do Ernesto Baffa era outra. Várias orquestras típicas. Agora, a gente escuta falar, não, a orquestra típica é típica porque é argentina. Não tem nada a ver. Ela é típica por conta da sua formação. 2 bandoneões, pelo menos um, mas 2 bandoneões, uma fila de bandoneões, 2 violinos, um piano, um violoncelo. Normalmente eram 2 violinos, mas um violoncelo e um contrabaixo. Essa é uma formação do que é entendido como orquestra típica. E há exemplo de outras orquestras importantes, orquestras típicas importantes, como a orquestra de Pedro Máfia, que o Piazzolla curtia muito, porque quando o Piazzolla esteve em Nova York, o pai do Piazzolla, o Nonino, levou tipo 50 discos das orquestras de Julio De Caro, que foi uma das mais famosas orquestras argentinas de todos os tempos, e também de Pedro Máfia, que foi um bandoneonista exímio, fantástico. Então, Piazzolla teve a influência destes músicos na sua formação. E quando ele surgiu com a orquestra dele, era chamada La Orquesta, não orquestra, mas Orquesta del 46. Essa orquestra foi muito conhecida, foi muito famosa, mas pecou por um detalhe. Os arranjos que o Piazzolla fazia eram arranjos para escutar, não eram arranjos para dançar. E, inclusive, tem um fato muito interessante. Eu, particularmente, eu gosto muito de tango, eu adoro tango. Só que tem o seguinte, la comparsita, para mim, é mais ou menos como palavrão, porque eu não gosto desse tango. O tango, para mim, é um tango horrível. Mas, enfim, gosto é gosto. Aí, de repente, eu escutei La Comparsita arranjada pelo Piazzolla em 1946 para essa orquestra dele. Aí eu falei, meu Deus, que maravilha, que coisa espetacular. Ou seja, não só a música, mas o arranjo tem que ser alguma coisa muito interessante. E a partir daí eu passei a gostar da La Comparsita, mas a Comparsita arranjada pelo Piazzolla. Não qualquer arranjo, a dele. Muito bem, vamos lá. Em 1949, o Piazzolla escreve a primeira música para filme. E ele militou muito nessa área
cinematográfica. Assim, alguém gostaria de perguntar alguma coisa com respeito ao que foi explanado? Que assim eu abro o leque. Se alguém tiver alguma dúvida daquilo que foi dito até agora, por favor. Senão Eu fica um gostaria de monólogo. falar. Posso falar? Sim, por favor. Eu não conheço muito bem o Piazzolla. Você teria algum tipo de vídeo, música, para a gente poder conhecer assim um pouquinho? Bom, veja, na realidade o que acontece? Existem muitos vídeos que, se nós fôssemos colocar vídeo, iria tomar muito tempo, digamos, do nosso bate-papo, e realmente não era essa a finalidade. Porém, existe uma infinidade de vídeos com shows completos no YouTube que podem ser acessados facilmente e cumpre essa função. Agora, independentemente disso, no que diz respeito à música, eu estou fazendo um programa na Rádio Cultura FM que vai ao ar todos os domingos às 14 horas. E no próximo domingo vai ser o último episódio da série, onde eu vou apresentar o segundo quinteto, o segundo e mais famoso quinteto que o Piazzolla montou. Então, ali, quer dizer, quem acompanhou, o próximo vai ser o 13º episódio. Quem não acompanhou, pode entrar no site da Rádio Cultura FM e lá existem pelo menos os 12 anteriores. Então, eu mostro toda a evolução do Piazzolla com as suas orquestras. Então, existe um programa dedicado ao octeto, um programa para o noneto, um programa para o primeiro quinteto, 3 programas para o segundo e mais famoso quinteto dele, um programa para o sexteto, um programa para a orquestra que ele montou em Paris em 1955. Mas vamos chegar lá para falar sobre essa orquestra de 1955. Então, a ideia aqui é mais bater um papo e mais abrir um pouco o leque para vocês entenderem um pouco o Piazzolla. E a parte de música, vocês podem ter acesso a esses programas que eu fiz e que terminam agora no próximo domingo. E também tem no YouTube filmagens completas de shows dele com várias orquestras que ele teve, inclusive a apresentação que ele fez no Teatro Colón em 1983, com o noneto que ele remontou o noneto, porque em 1983 ele já estava com o segundo quinteto. Bom, então essa é a ideia. Nós vamos ter uma música que a Silvia escolheu para o final dessa apresentação, tá? Mas em termos de música, em termos de filmes, existe um arsenal muito grande que você pode acessar, que vocês podem acessar, e com isso a gente não toma tempo aqui da live. Bom, em 1949, fim de 49, 1950, o Piazzolla dissolve essa orquestra de 46. Durante esse período, a orquestra de 46, ele escreveu umas 3 músicas. Uma delas é Sermon, a outra foi El Desbande. E o que acontece? As outras eram músicas de outros autores, de outros músicos, que ele fez os arranjos. Mas os arranjos deles, como eu falei, os arranjos do Piazzolla não eram para serem dançados. E ele era concorrido com orquestras onde o pessoal ia para dançar. Então, nessa concorrência dele com essas outras orquestras, a orquestra dele foi perdendo o pique, tá? O pessoal não ia ao salão escutar a música dele, mas preferia ir dançar com Aníbal Troilo, com Osvaldo Pugliese, com a orquestra do Horácio Salgán, tá? O pianista que faleceu com 100 anos, há pouco tempo, acho que em torno de 1 ano, Horácio Salgán. Bom, em 1953, o Piazzolla
depois depois da orquestra típica, o Piazzolla falou, eu vou me dedicar... Ele não ficou muito contente com o resultado. Aí ele falou, eu vou me dedicar à música clássica, é isso que eu gosto, é por aí, música erudita. Bom, aí ele fez uma música e participou de um prêmio chamado Fabian Sevitsky. E essa obra que ele apresentou, 3 movimentos sinfônicos, estreou em Buenos Aires com o próprio Sevitsky como o regente, o diretor orquestral. Bom, nessa apresentação, que foi no auditório da Faculdade de Direito, lá de Buenos Aires, deu um pau danado, o pessoal brigou, ele entrou junto, foi tapa para lá, soco para cá, tinha um pessoal que o pessoal achou o fim da picada, entrar bandoneon, um salão, entrar um bandoneon para tocar música clássica. Eles brigaram por conta de picuinha, bobagem, né? Um gostava, outro não gostava, um achava que Piazzolla não podia fazer isso, desvirtuou o tango, um monte de bobagem. Mas, no final, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar com a pedagoga, professora, maestrina, né? Nadia Boulanger, em Paris. E lá foi Piazzolla, em 1954, com essa bolsa ganha por esse prêmio que ele ganhou, dos 3 movimentos sinfônicos, e vai, em 1954, para Paris estudar com a Nadia Boulanger. Bom, a Nadia Boulanger foi professora de caras muito importantes, como Daniel Barenboim, Egberto Gismonti, Quincy Jones, uma série enorme de nomes importantíssimos da música que estudaram composição com ela. Piazzolla foi estudar com ela. Bom, depois de um ano estudando com a Nadia Boulanger, ele já tinha uma bagagem importante que ele pegou com Alberto Ginastera. A Nadia Boulanger vira para o Piazzolla e fala assim, mas escuta, o Piazzolla levou uma série de partituras clássicas, eruditas. Ela olhou as partituras e falou, nossa, muito bem escritas, espetacular, fantástico. Mas me conta um pouco do que você fazia na Argentina. Você falou que você tocava outra música lá. Ele falou, eu tocava tango. Tá bom, deixa eu ver o que você tocava. Primeiro, o Piazzolla tocou um tango de um autor qualquer, ao piano. Tocou. Aí ela falou, olha, na próxima aula, traz aquele instrumento que você falou, que você tocava, o bandoneon. Eu quero escutar a música tocada. Você tem uma composição sua que você possa tocar? Eu não tenho. Na outra aula, ele tocou a música para Nadia Boulanger. Muito bem. A Nadia Boulanger escutou a música e sentenciou. Olha, Piazzolla é essa música, é esse tango, é isso aí. O teu caminho não é a música erudita, não é a música clássica, não é. A tua cara, aquilo que é a sua essência é justamente isso, é o tango. E falou, olha, vamos parar por aqui. Ele tinha mais um ano de aula com ela, porque a bolsa era para 2 anos de estudo com a Boulanger. Aí, de comum acordo, decidiram que ele ia parar de estudar. Isso foi no fim de 1954, princípio de 1955. Aí o Piazzolla, lógico, o Piazzolla não se divorciou da música clássica, mas ele entendeu que a história era o tango. Em 1955, em Paris, ele estava com a mulher dele lá, a mulher estava fazendo um curso de pintura moderna. Aí o Piazzolla decidiu montar uma orquestra, porque ele não podia tocar em Paris, por uma legislação de proteção aos músicos locais, aos músicos franceses. O Piazzolla não podia exercer, ele não podia tocar em público, mas ele pôde gravar.
Ele tinha um distribuidor em Paris das músicas dele, com quem ele tinha contrato. Então, ele montou uma orquestra a partir da orquestra de cordas, o setor de cordas da orquestra da l'Opéra de Paris, e com essa orquestra, junto com 2 pianistas, um deles mais ou menos desconhecido, um tal de Lalo Schifrin, não sei se vocês já ouviram falar, e o outro deles era o Martial Solal. Com o Lalo Schifrin, ele gravou 4 músicas. Depois disso, o Lalo Schifrin teve que sair numa turnê e falou para o Piazzolla: olha, eu não vou poder continuar fazendo as gravações, mas te indico o Martial Solal para fazer as gravações. Ele é um excelente pianista de jazz, tal. E o Piazzolla queria alguém que tivesse swing. Escolheu o Lalo Schifrin por conta do swing, por conta do pianista excelente que ele era e é. Muito bem. Então, ele gravou um total de 16 músicas em Paris, nesse período, músicas escritas no exílio. São músicas belíssimas, belíssimas. Essa orquestra de 1955, eu apresentei no último domingo na Rádio Cultura. Então, é o 12º episódio. Eu digo assim, para escutar, porque são músicas de composições assim fantásticas, lindas, realmente lindas. Então, tem harpa, tem o setor de cordas, piano, e também tem, como chama? Vibrafone. Então, são músicas de uma beleza, assim, de um conteúdo assim maravilhoso, né? A gente até perco, eu lembro das músicas, é um deleite escutar essas deixando músicas. todo mundo com vontade de ouvir as músicas. Então, vocês podem ouvir através da internet, entra na Rádio Cultura, entra no programa 12, é justamente o programa da Orquestra de 55, aí vocês vão escutar todas as músicas que ele gravou nesse período. A única que eu não coloquei por uma questão de tempo está no background, tá como fundo quando eu converso, quando eu falo. Muito bem, vamos lá. Em 1955, ele... Só para dar um toque, Daniel, desculpa, a gente assim está chegando meio que no limite do tempo, então, só para... Desculpa, já são quase 5 horas, só para vamos lá. te orientar. Muito bem. Em 1955, o Piazzolla funda o Octeto Buenos Aires, que realmente é o conjunto, a formação dele, que rompe com o tango tradicional. E é aí onde acontece as maiores desavenças, as maiores brigas entre os argentinos, que eram os piazzolistas, e os anti-piazzolistas. Piazzolla foi amado e querido por todo mundo, à exceção dos argentinos. E para os argentinos ele era um cara, persona non grata, porque tinha mexido com o tango. Na Argentina você pode mexer com o churrasco, com a moda, com os carros, com a arquitetura, com as praças, com o que você quiser. Não pode mexer com tango. Mexeu com tango, você comprou uma briga feia. E foi o que aconteceu com o Piazzolla quando ele apresentou o octeto. Tá? Quer dizer, é uma ruptura entre o tango tradicional e o tango contemporâneo. Em 1959, em Nova York, onde ele havia se instalado com a família dele, em 1959 ele estava se apresentando na América Central, se não me engano, na República Dominicana, acho que no Hotel Flamboyant. E aí, pouco antes dele entrar em cena com o conjunto, ele recebe a notícia de que o pai dele, o Nonino, a mulher dele, a Dedé, liga para ele e conta que o pai dele havia falecido. O Piazzolla não podia deixar aquela orquestra, não podia deixar de tocar, era um compromisso.
não tinha jeito. Ele entrou, tocou. Depois disso, ele foi embora dessa cidade. E quando chegou em Nova York, eles tinham um apartamento em Nova York, e ele pediu para ficar sozinho. E em 1 hora, ele compôs Adiós Nonino. Quer dizer, Adiós Nonino e La Balada para um Louco foram as 2 composições mais famosas dele. E essa composição realmente é mundial. Não tem quem não conheça esses acordes, né? Vamos ver. O tema Adiós Nonino se baseia num tema que ele havia composto como dedicado ao pai, uma música chamada Nonino. E Adiós Nonino está baseada nessa música, mas ele compôs essa música em 1 hora em Nova York. Bom, em 1960, Piazzolla regressa a Buenos Aires e forma o seu primeiro quinteto, com vibrafone, bandoneon, piano, guitarra elétrica e contrabaixo. Só que, de repente, ele percebe que o vibrafone... Ele não conseguiu um vibrafonista legal, bala. E aí ele percebe que o negócio seria substituir o vibrafone por um violino. E, ao substituir por um violino, o som do conjunto muda completamente e realmente passa a integrar, o violino passa a integrar para sempre os conjuntos dele, à exceção do sexteto, né? Que foi a última formação dele, onde ele tirou o violino e colocou um violoncelo no lugar. Ele mesmo, num sentido de autocrítica, passa vamos dizer, declara que ter retirado o violino foi um grande erro. Tá? A música do sexteto, que foi esse último conjunto, era uma música mais dark, uma música mais obscura, uma música mais triste, talvez eu diria, né? Porém, o que de melhor ele fez em termos de conjunto, em termos de composições, foi para o segundo quinteto. O segundo quinteto começou em 1978 e perdurou até 1988. Esse segundo quinteto foi realmente fantástico e foi o que realmente alavancou Piazzolla, o nome de Piazzolla, pelo mundo, porque com esse quinteto ele viajou pelo mundo todo. Ele se apresentou no Japão, na Itália, nos Estados Unidos, na Holanda, na França, enfim, foi algo incrível em termos de receptividade. Todo mundo gostou, menos os argentinos. Na realidade, os argentinos só passaram a admitir o Piazzolla quando ele faleceu. Porque quando o cidadão morre, ele vira santo. Então, agora, depois que todo o planeta havia recepcionado, acolhido, gostado, amado, adorado Piazzolla, é que os argentinos falaram, poxa, nossa, esse cara tinha algum valor, esse cara representava alguma coisa. Então, agora, Piazzolla, se fala Piazzolla na Argentina, pô, Piazzolla é nuestro, Piazzolla é nosso. Mas até porque então, os que brigavam com ele não estão mais, né? Então, quer dizer, ele perdeu... Acontece o seguinte, os jovens gostavam do Piazzolla porque o Piazzolla tinha elementos de jazz incorporados na música dele que a garotada gostava, porque conheciam Miles Davis, conheciam Kelly Mulligan e outros do jazz, né? Então, a garotada gostava porque ele tinha esses elementos de jazz na música dele. Por outro lado, os pais gostavam porque existiam acordes e elementos de tango incorporados à música. Um gostava por um motivo, o outro gostava por outro motivo. Entendeu? Mas, bom, vamos ver. Aqui, em 1967,
ele tem um relacionamento artístico com uma cantora chamada Egli Martin. Essa Egli Martin era a cantora que havia sido escolhida para atuar na operita Maria de Buenos Aires, que foi a operita escrita por a letra de Horácio Ferrer e a música do Piazzolla. Só que, na hora H, quem entrou para cantar, a Egli Martin foi substituída pela Melita Baltar. E nessa ocasião, 1968, o Piazzolla começa um relacionamento com a Melita Baltar. Diga-se de passagem, em 1966, ele havia se separado da sua mulher, da primeira esposa, a Dedé Wolff. Em 68, na época da operita Maria de Buenos Aires, ele começa um relacionamento que durou em torno de 6 a 7 anos. O que acontece é que a Melita acabou engravidando dele. Ele, vamos dizer, forçou a barra e induziu-a a fazer o aborto. E, a partir daí, o relacionamento deles realmente precipitou. Então, essa é uma parte da história que não muita gente conhece e ninguém sabe exatamente por que acabou o relacionamento da Melita Baltar com o Piazzolla. Foi por isso. Vamos ver. Agora, a operita Maria de Buenos Aires foi um sucesso em termos de composições, tal, mas foi um fracasso em termos econômicos, financeiros. Piazzolla vendeu até seu carro para poder pagar as dívidas que foram feitas com isso e ainda ficou devendo. Lógico, no final ele acertou, mas comercialmente foi um fracasso, a operita Maria de Buenos Aires. Nessa época é que o Horácio Ferrer escreve, em 1969, um pouco depois de da operita, escreve Balada para um Louco. E a Balada para um Louco realmente foi um espetáculo e ganhou o mundo. Então, essa e Adeus Nonino foram as duas músicas mais importantes da discografia dele, das composições dele, apesar de que a música é a música do Piazzolla com a letra do Horácio Ferrer. Vamos ver, o que mais aqui? Em 1971, Piazzolla monta um conjunto, o Conjunto 9, o noneto dele. O que ele fez, na realidade, foi expandir o quinteto e acrescentar mais uma viola, mais um violoncelo, mais uma etapa de percussão, mais um violino. Com isso, ele montou o noneto. O noneto não teve uma vida muito longa, foram quase 3 anos, mas foi talvez um dos conjuntos que teve as suas composições que mais traduziram a música do Piazzolla. Tá? Vamos ver. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma parte? Ele faleceu em que ano? Piazzolla faleceu em 1992, depois de ficar 2 anos. Quer dizer, em 1990, ele sofreu como chama, um AVC. Ele teve um AVC em Paris. E aí o presidente Menem se mobilizou para trazer o Piazzolla para Buenos Aires. E Piazzolla nunca mais ele recobrou a consciência, na verdade, e ele veio a falecer em 1992. Foram 23 meses muito duros para a família e para ele. E a única coisa que ele falava é que nunca o afastassem, nunca o deixassem sem a música dele. E a partir do momento que ele estava nocaute, ele estava com esse problema, essa trombose cerebral, ele nunca mais recobrou a consciência, né? E lamentavelmente,
foi, vamos dizer, prematuro, porque ele faleceu com 72 anos, né? Ele faleceu com 72. Bem produtivo, né? Até o final. Sim, só para vocês terem uma ideia, ele compôs algo como 3.000 músicas, das quais 950 foram clássicas, 570 aproximadamente gravadas, tá? Talvez foi um dos compositores que mais gravou a sua obra. Então ele tem em torno de 570 músicas gravadas. Quer dizer, é algo impressionante, né? É um número realmente impressionante. 950 músicas clássicas. As obras clássicas dele são fantásticas. Obras para bandoneon e orquestra, obras para guitarra e bandoneon. Sabe que assim, eu pelo menos, a grande maioria nunca nem tinha ouvido falar desse lado clássico dele, né? Você até percebe as influências quando você ouve a música dele, mas não consegue imaginar ele como um compositor clássico. A parte clássica dele realmente é muito importante, realmente muito importante. Eu tenho um dos programas, agora não sei qual deles um dos 10, um dos 13 que eu apresentei, tem o Piazzolla clássico, Piazzolla erudito, onde eu coloco, entre outras músicas, a Dios Nonino Sinfônica, que ele toca em Atenas, tem o Concerto para Bandoneon e Orquestra, o regente é o Manos Hadjidakis, e ele toca no Teatro Odeon, em Atenas. Né? O Davi, nosso arrasado. Eu queria primeiro parabenizar o nosso querido Daniel. Graças, Davi. Además de musicólogo y musicista, es cinéfilo. Cinema de hebraica. Muchas gracias. Los tiempos voltarán. Sí, bueno. Los tiempos voltarán. Por Dios. Por Dios. Eu queria, aproveitando a deixa da música, da parte clássica, eu era criança e já gostava de música clássica, música em geral, e ia muito no auditório da Faculdade de Direito de Buenos Aires, com 12, 13 anos. Lá pelos 13 anos, minha irmã Inês, que me levava a ver esses concertos, me levou à noite, essa noite de Fabian Sebisky, premiando o Piazzolla. Foi a primeira vez que eu via ele, não? E na família tinha tangófilos que não gostavam dele. Meu tio Lucci, o grande poeta que agora homenagearam, já foi embora. Ele não gostava, falava essas coisas que... Bom, de fato, eu com 13 anos fui ver, como entre outras coisas, música clássica que eu gostava de ouvir ao vivo, fui e vi, e sentei aí com minha irmã e vi o Piazzolla recebendo primeiro, passando o tema dele, que não sei se chamava, como se chamava, Malambo, não sei, ou se me misturam as coisas, não? Mas, de fato, ele recebeu de Fabian Sebisky o prêmio, um envelope, não sei, não me lembro bem, uma estatueta, e a bolsa para ir a estudar na Europa, não? E tinha pessoas... 2 anos com a... 2 anos com Nadia Boulanger. Sim. E teve gente que se levantou e bateu palmas, e gente que gritava... Eu me lembro, mas é inesquecível esse dia, é um momento muito importante da minha vida, não? E agora você traz isso aí, a minha lembrança de novo. Obrigado, Daniel. Sigo ouvindo. Obrigado por tudo. Un gusto, David, un gusto tenerlo en esta charla. Es un gusto, un gozo, un placer tener essa conversa. Gracias. Um beijo. Eu tenho uma pergunta para fazer, pode ser? Por favor. Eu sou o Rui. Sim, Rui. Eu tive a oportunidade de ver o Piazzolla e a Melita Baltar na USP, em 1970, 71. Eles vieram fazer um concerto. Naquela época, o Piazzolla era defenestrado pela Argentina, em Paris ele era idolatrado, e chega ao Brasil e ele faz uma apresentação primordial, quer dizer, ao ar livre, ele estava se divulgando, e quem vem cantar com ele é a mulher dele, a Melita Baltar, que ainda estavam juntos. Sim.
E essa história da Melita Baltar que você contou, para mim, é uma novidade muito grande, claro, né? Sim. E a Balada de um Louco, né? Balada para um Louco. Que eles tocaram e o público ovacionou. Ele mais tarde reconhece que foi aí uma etapa onde ele volta para Buenos Aires, aclamado no Brasil, né? E lá não era aclamado. Ele reconhece nas suas apresentações que foram os estudantes da USP que o ajudaram um pouquinho na divulgação do trabalho. E também são depoimento do qual eu tive oportunidade histórica de vê-lo. Nunca mais o vi, lógico que eu vi sempre, mas nunca mais o vi. E aí mostra uma faceta que eu acho que nem é para contrariar, nem nada disso, óbvio, né? Mas ele tinha uma parte de música popular muito importante. Muito embora em Buenos Aires não gostasse, no resto do mundo, todo mundo adorava a Melita Baltar cantando com ele. Era uma coisa muito grande. Você podia falar um pouquinho a respeito da música popular dele também? Sim. Veja, na realidade, a música do Piazzolla é uma música que ela traduz a música de uma cidade. A música de Piazzolla traduz Buenos Aires, que apesar de não ser a cidade natal do Piazzolla, mas era a cidade que fazia a cabeça do Piazzolla. Então, o Piazzolla sempre se movimentava entre Paris, Roma e Buenos Aires. E toda essa música, toda essa composição dele tem a ver com a percepção dele em relação à sua cidade. As 4 estações, na verdade, são inspiradas nas ruas de Buenos Aires. E a exemplo do que fez George Gershwin, a exemplo do que fez, ou vamos colocar assim, do que fizeram Villa Lobos, com o seu trenzinho caipira e outras músicas que trazem características da selva, trazem as características dos pássaros, dos animais, o ruído da cidade também. Quem fez isso também, né? O Gershwin. Então, ele também traduziu, e na música popular dele, a música dele, que não a música erudita, é uma música impactada, uma música que transfere toda essa sensação da cidade dele, da Buenos Aires dele. Sim. Pode dizer. Rui, de qualquer maneira, nós podemos dizer o seguinte: o Piazzolla, mais do que o Gershwin, impactou o tango muito mais do que o Gershwin impactou o jazz nos Estados Unidos. Isso com toda certeza. E a música dele tem elementos. É interessante que a música do Piazzolla, mesmo a música popular, você vê uma música que tem influência de Bach, uma música que tem influência de Vivaldi, tem influência de Stravinsky. Então, todo esse caldo de cultura que o Piazzolla teve ao estudar em Nova York, depois com o Ginastera, lógico, eu não sei em que proporção o estudo com a Nadia Boulanger influenciou essa música, mas com toda certeza todo esse conhecimento dele, misturado com essa sensação de Argentina, principalmente a sensação de Buenos Aires, né? Fez com que a música dele tivesse um colorido, traduzisse sensações que são difíceis de definir, mas facilmente identificáveis, né? Auditivamente identificáveis. O interessante é que Buenos Aires recebia muito bem Vinícius de Moraes,
Tom Jobim, Chico Buarque e desprezava Piazzolla. E nós aqui adorávamos Piazzolla. Ele vinha muitas vezes para o Rio. Que esses que você falou, Rui, eram de fora. Não era quem estava estragando de dentro, né, na cabeça deles. Mas assim, vou ter que fazer um papel chato, porque nosso tempo bateu. Apesar do assunto, como o próprio Daniel falou, dava para ficar até às 8 fácil, né? Aproveitar. Tranquilo. Que tem. Podemos marcar mais 4. Fácil. Eu acho que é legal mesmo, dar continuidade. Eu queria só ver se alguém mais quer fazer alguma pergunta. O Moisés, acho que... Moisés. Deixa eu lembrar aqui. Eu queria essa coisa sofrida do Adiós Noninho e de tudo isso, não te lembra um pouco o início? A coisa sofrida judaica, você acha que ele teve essa influência da Yiddish Mam, da dor judaica? Até porque ontem nós tivemos aqui num outro grupo, muito parceiro de vocês, nós falamos sobre os compositores e intérpretes judeus. Isso é uma outra história. Então, eu queria um pouco... Eu sou fã do Piazzolla, da Melita, também vi os dois cantando na Argentina, e me toca muito. Você acha que tem um pouco do sofrimento judaico? Só um minutinho, Moisés, antes do Daniel responder, porque a gente vai ter que acabar, faz o seu anúncio que você quer fazer, a Silvinha faz o anúncio, o Daniel responde e a gente entra com a música, tá bom? Então, se tinha que queria falar do Grupo do Rio, tá? Eu poderia, perdão, Silvia, agregar algo no fim, antes da música? A verdade é a seguinte, a gente tem que acabar. Então, Daniel, faça a sua pergunta rápido também, a gente junta as duas perguntas, e o Moisés queria falar do grupo dele do Rio, e a Silvia anuncia o que a gente tem que fazer, o Daniel responde e a gente entra com a música, tá bom? Muito bem, não é um anúncio, é um comunicado muito feliz, quer dizer, dessa nossa troca. Eu aprendi ano passado a estar com vocês, e aqui no Rio, por um desses doces acasos, eu conversando com outras pessoas, um dizendo que livro estava lendo, que série estava vendo, trocamos uma ideia e eu me referi à sala de estar de vocês, e nós criamos no Rio de Janeiro um papo que acontece às segundas-feiras, e eu dei o título de Segundas Intenções. E nós temos trocado convidados. E temos cariocas com vocês e muitos paulistas às segundas-feiras conosco. Se vocês quiserem, me mandem um e-mail, com o maior prazer. É meu nome, Moisés Fux, @globo.com, que eu coloco vocês na lista com o maior prazer. E essa troca... Vale a pena. Porque assim, os temas são super profundos lá. Tem de tudo, tem de tudo. Semana que vem será o Paulo Geiger, que é o tradutor oficial do Amos Oz. Ele vai falar sobre Israel, 73 anos. Início, meio e não fim, mas o futuro. Então, já estão convidados também. Muito obrigado e continuamos trabalhando juntos e dando essa ponte aérea de palestras. Obrigado. Sem fronteiras. E tudo bem. Sem fronteiras. Eu vou responder. O Daniel Blacher quer fazer uma pergunta? Pode fazer rapidamente. Não era uma pergunta. Primeiro, te parabenizar, Dani. Obrigado, Blacher. Também. Eu queria, sou suspeito de falar, porque eu ouvi os 12 programas que ele fez na Cultura, de 2 a 3, todo domingo. E vou ouvir o 13º domingo. É interessante vocês entrarem nas gravações desses programas, que ele fala, ele explica, e depois vai mostrando 2 músicas, volta, explica a música, e isso vocês vão gostar muito. Não tem imagens, mas dá para ouvir o programa muito legal mesmo. Parabéns, Dani. Graças, Blacher. Obrigado. Valeu. Bom, respondendo ao Moisés Fux, eu vou te ler o seguinte, Fux. Um livro, Astor Piazzolla, Vida e Música, tá? Este livro aqui. Rapidamente. Aqui diz assim, palavras dele. Tudo vai entrando debaixo da pele, disse Piazzolla em 1990. Minhas acentuações rítmicas, 3 mais 3 mais 2, são similares às da música popular judia, que eu escutava nos casamentos. Então, assim, com toda certeza, a música klezmer, que tem músicas super alegres e outras tristes, impactaram a música dele
de alguma maneira. Da mesma forma como as 4 estações de Vivaldi, da mesma maneira como Sherazade impactou a música dele. Quer dizer, Bach impactou a música dele. Tem uma música que eu toco na... E Coroinha de Shabbat deve ter impactado. Exatamente, exatamente. Então, tem uma música chamada Tangata. Tangata, é o terceiro movimento da Tangata. O final é uma música belíssima. Tem um solo de piano, de piano maravilhoso. E o final dela, você fecha os olhos e escuta Bach. Não que ele está pegando Bach e colocando na música dele, mas a influência da música de Bach está ali. Chama-se Tangata. Eu apresentei isso no penúltimo programa. A gente vai ter que assistir todos. Minto. Vai ser no próximo programa, no 13º programa, Tangata está lá. E vocês vão ver que maravilha de música, que maravilha de composição. Sensacional, Daniel. Sim, eu vou ter que fazer mais ainda papel chato, agora que acabou mesmo. Tá bom. Dá vontade mesmo de continuar até as 8, mas obrigado, Silvinha, Jorge. volta a próxima. Deixa eu só convidar o pessoal que está aqui para assistir com a gente na terça-feira que vem. A gente vai ter o Marcel, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, só que dessa vez ele vai falar sobre a história da Filarmônica de Israel. Então, todos estão convidados, terça-feira que vem, às 4 horas, no mesmo link. E eu mando o link para todo mundo, que eu estou acostumada a mandar, e está nas redes sociais da Hebraica também. Muito bom, mais música. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a Silvia Novak, quero agradecer ao meu amigo Thomas Perlac, que graças a ele, a Silvia se colocou em contato comigo. Para mim foi uma grata satisfação. E, lógico, eu gostaria de expandir muito mais isso tudo, porque tem muita coisa para falar de Piazzolla, não tenha dúvida. Sensacional. Porém vocês podem complementar isso ouvindo os programas da Rádio Cultura. Tá? Muito bom. Chama-se Tango Novo e Bandoneon, os 100 anos de Astor Piazzolla. Parabéns, sensacional. Assim, acho que uma tarde todo mundo ganhou. Muito legal. Vamos terminar com a música, né, Gel? Vamos terminar sem a dança, com um dos sucessos, exatamente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Obrigado, Silvia. Muito obrigada. Saúde para todos. Excelente.
Impressionante. Que delícia, né? Você já ouviu falar da proteína que envelhece a pele? Pode Maravilhoso. Lindo, lindo. Muito lindo.